Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Papo de Líder, o melhor podcast sobre liderança do varejo. Aqui, de forma simples, leve e descomplicada, nós tratamos os desafios dos líderes do varejo, sem romantismo e o melhor, de uma forma muito aplicável, que após assistir esse episódio, você consegue colocar no seu dia a dia da operação. Então, se você não quer perder nada do nosso canal, acesse agora, se inscreva no nosso canal, dê o like e ative o sininho, porque assim você fica sabendo tudo em primeira mão e vai ser um prazer ter você na nossa comunidade. E aqui comigo, ela, a maior, melhor gestora do varejo, Marci. Que honra dividir mais esse momento com você, minha amiga. Oi, Lucas, que bom estar aqui com você mais uma vez. E, gente, a melhor gestora do varejo seria por conta dele, tá? Sim, e com dados. Exatamente, mas é uma honra estar aqui dividindo com você. E eu já trago aqui para você de antemão que o nosso primeiro podcast foi um sucesso. Eu recebi vários feedbacks e o engraçado que nós direcionamos aqui para o varejo e os feedbacks que eu recebi foram de gestores e empresários de outras áreas. Que legal. Então isso mostra que realmente o que a gente entrega aqui é um conteúdo genuíno e muito prático. Isso é muito bom, né? Porque quando a gente fala de liderança no varejo, não fica só dentro de loja de shopping. Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo é líder de alguém, todo mundo trabalha com pessoas. Que legal ver esse feedback que você recebeu. E o mais bacana, né? O que acontece sempre. A gente sempre vê que a maioria dos bons feedbacks de quem nos acompanha são de pessoas totalmente fora do nosso ciclo. Exatamente. Isso te choca ou é algo de se esperar? Eu fiquei surpresa, porque eu vim direcionada para o varejo, porque é o mundo que a gente vive e respira, apesar de já ter prestado consultoria para outras empresas. Então, foi uma surpresa e foi muito legal ver que, quando a gente fala de liderança, de gerência, a gente não está preso em um nicho, né? Todos os negócios precisam de líderes bem preparados e de fazer uma gestão de pessoa que realmente chegue à finalidade que cada um precisa. Que legal, também recebi muitos comentários, os cortes aí que a gente soltou do primeiro episódio. Legal. Por isso que esse novo episódio promete. E você, tá animada com o tema de hoje? Porque como o primeiro já foi um sucesso, eu quero saber o que vem por aí. Eu tô muito animada porque, assim, teve uma preocupação em trazer um tema relevante. E eu, como gerente, era algo que eu também queria falar sobre isso, né? E hoje nós vamos falar de engajamento de equipes e gestão de talentos. Como a gente reter talentos na nossa equipe e como engajar esse time para estar comprando nossa ideia. Bora, que legal, Lucas. É desafiador, hein? Muito. Eu acredito que você que está nos assistindo, pelo menos para mim ainda é um desafio quando a gente fala de pessoas, e você engajá-los e ainda reter os melhores talentos, com certeza é um desafio. Me conta, e aí, vamos começar por onde? Eu diria que engajamento começa na contratação. Acho que quando você for contratar, selecionar aquele candidato, você tem que encontrar a simetria perfeita. Os valores que ele tem com os valores que a empresa tem. Não faz o menor sentido eu contratar no desespero, focar somente ali em pretensões salariais e não ver realmente qual é o valor que aquele candidato tem. Então, se eu contrato um candidato que já tem os valores que eu busco da minha empresa, é um candidato que ele já entra com engajamento, pelo menos dentro dos princípios e dos valores. O demais, assim, eu vou desenvolvendo com esse candidato, mas o primeiro ponto eu vou ter, que ele já vai ser engajado com causa da empresa e tem engajamentos por causas próprias também, né, que a gente vai discorrer sobre isso. Que legal. E aí uma dúvida básica de todo mundo, e aí eu vou fazer um bate-bola aqui para ver o que você pensa, até para colaborar aí com quem está nos assistindo, porque quando fala da palavra engajamento, a gente confunde um pouco o que se trata engajamento. Na sua visão, um funcionário que chega no horário, sempre que ele falta, ele traz uma justificativa plausível, faz as tarefas que é solicitada. Na sua percepção, esse é um colaborador engajado? Nem sempre. Às vezes, olhando de fora, a gente vai dizer que sim. Porque hoje a gente confunde muito engajamento com comprometimento. Então esse funcionário que eu acabei de te falar, ele é comprometido, tá tudo bem, ele desempenha as tarefas, ele é funcional, faz tudo o que é pedido.
Quando a gente fala de engajamento, é o funcionário que faz tudo isso, mas se envolve na causa, como você disse. Ele se preocupa, ele se envolve emocionalmente com o ambiente de trabalho. É o colaborador que tem brilho no olhar. Então você acabou de falar de contratação. Se eu vejo alguém com todas essas características, o brilho no olhar, o interesse dele de fazer parte da minha empresa, com certeza é alguém que eu quero trazer para dentro. E aí você tocou num ponto muito importante que é sobre a contratação. O que eu mais vejo hoje nas entrevistas? Colaboradores que querem fazer parte de uma determinada empresa, mas não têm simplesmente a iniciativa de pesquisar sobre essa empresa. E aí, como é que você vai saber se os valores estão em simetria ou não? Então, hoje, uma dica para você que está passando por um processo seletivo ou quer muito entrar numa empresa, pesquise sobre essa empresa, busque saber o propósito, os valores, as atitudes de cultura, coisas que se conectem aos seus valores pessoais, porque isso vai gerar conexão. Conexão gera emoção e, com certeza, com o emocional conectado na empresa, você vai ter um colaborador engajado. Então, de fato, começa ali na contratação. Perfeito. E para os líderes que estão aí nos acompanhando e assistindo e também com essa dúvida, meu Deus, como trabalhar o engajamento? Tenham em mente que o engajamento, ele não é algo que é estável, ele vai mudar. Então, você vai encontrar dentro do seu time pessoas que têm engajamentos diferentes, mas estão ali engajados. E você vai determinar muito o que aquele momento ali tem propósito e tem relevância para a empresa. E como líder, você vai repassar isso, né? Eu costumo dizer que, a gente vai falar isso mais para frente, mas eu já vou trazer, não tem equipe engajada se não tem líder engajado. Eu não tenho como falar, o meu time não está engajado, mas você tá? Você comprou a visão? Você entendeu o que a empresa precisa agora, neste momento? Se sim, tenha certeza que o seu time vai estar. Pode ser que nem todos estejam, mas a maioria vai estar engajado. Sim, é isso. Você tanto fala que o exemplo arrasta, o engajamento é o primeiro deles, né? É o primeiro deles. É impossível. Exatamente. Mas vamos lá. A gente aqui trouxe a clareza sobre o que é engajamento, ou seja, um colaborador que se envolve emocionalmente com a empresa, que tem brilho no olhar, senso de dono, se preocupa com as iniciativas. Então tá claro o que é comprometimento e engajamento. Mas a minha pergunta é, como fazer isso dentro de loja, dentro de uma operação, dentro de uma empresa? Já que a gente falou que tem tanta gente aqui fora do varejo, como é que eu levo esse engajamento de forma fácil, com alguma metodologia? E como a gente se gaba aqui, que a gente sempre consegue terminar um episódio e as pessoas conseguem aplicar já depois que termina de assistir, fala algo que é tangível, algo que realmente as pessoas vão assistir e conseguem colocar em prática amanhã, assim que acabar esse episódio. Então vamos lá, quem engaja, o engajamento, né, vem do verbo engajar. Então quem engaja com algo ou com alguém. Então você precisa ter isso mesmo tangível. Então o que eu uso na minha gestão não é nenhuma novidade, acredito que algumas pessoas vão conhecer, mas isso precisa acontecer. Então tem um termo em inglês que você, pegando as siglas, forma a palavra SMART. O que significa isso? São clarezas de metas, são metas bem explicadas. Então a sua meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter prazo para finalizar. Então vou trazer exemplo, tá bom? Vamos lá. Uma meta clara, o que eu preciso essa semana. Então eu vou chamar meu time e vou falar assim, olha, essa semana eu preciso de 1000 mensagens entregues. Boa. Então pego lá, divido para a quantidade de pessoas que tem no meu time, segunda, terça, quarta e quinta eu preciso estar acompanhando isso. Então o que eu fiz? Eu falei qual que era a meta, eu coloquei ela mensurável, ela é atingível, então ela é possível. Perfeito. Eu tenho como acompanhar, que é um indicador, eu tenho que trabalhar com esse indicador, e ela tem o prazo para finalizar. No final, e ela é super relevante, né? E super relevante, porque hoje CRM é o que a gente trabalha. Nós estamos agora no momento, no melhor trimestre do varejo. Sim, verdade. Então agora é a hora da gente... Agora não, sempre foi a hora de estar cuidando do banco de dados. Mas agora, mais do que nunca, o CRM vai trazer pra gente retorno. Porque aí vem os presentes de Natal, o pessoal que vai viajar. Nós estamos em Brasília, então Brasília tem muito isso, né? Da galera que viaja final de ano, só que eles antecipam as compras. Sim. Tem o Black Friday que já tá chegando aí. Então agora é o momento, né? Sim. Então agora eu preciso verificar o meu estoque. O que tem lá de produto parado? O que eu preciso trabalhar no meu time? Olha, time, eu tô com esse produto parado. Vamos lá. Durante a semana, cada vendedor tem que me entregar 2 produtos desse vendido. Mais uma meta que eu entreguei para o meu time. Falei o que eu precisava, determino o tempo e tenho como medir. Fulano, quantas você vendeu? Entro no sistema e olho. Então é isso.
Para você estar com o time engajado, você precisa direcionar, porque nesse momento ele vai estar engajado com a sua causa. Então, essa é uma metodologia chamada SMART e que funciona muito. Só que só funciona se o líder estiver acompanhando e realmente verificando se o time está fazendo. Que legal. Eu já aprendi mais uma com você, tá vendo? Metodologia SMART. E aí você falou que, até usando a parte do CRM, então a gente consegue utilizar a metodologia SMART não só para venda. A gente consegue utilizar para giro de produto, para tarefa dentro de loja. Fala um pouquinho mais, porque às vezes vai ter alguma empresa aqui que quer usar em outro ambiente. Dá para usar, então? Qualquer ambiente, porque é uma metodologia que vem da administração mesmo. Que legal. E ela é justamente para isso, para você tornar uma meta mensurável e ter uma comunicação clara. E ter uma estrutura. Estrutura, exatamente. Contanto que se vocês jogarem na internet aí, dá um Google, vai ter lá as estruturas prontas do que você tem que fazer. Isso pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Mas é uma maneira de acompanhar métricas, né? Para eu manter alguém engajado, eu preciso determinar algo para que essa pessoa se engaje. Sim, boa. Então, eu tenho que ter ali uma história para contar e trazer esse engajamento. Óbvio que nós vamos ter pessoas que já são engajadas com a própria história ou com o objetivo de vida que eles têm. Né? Então, ali você só faz um alinhamento de expectativa. Mas, na maioria das vezes, no ambiente de trabalho, como nós temos muitas demandas, Sim. Esse engajamento tem que ser direcionado. Então, não posso deixar isso solto, a equipe solta. Hoje eu entro, eu tenho que vender tanto. Quem faz de tudo acaba não fazendo nada, né? Exatamente. Então, e não é só sobre números, né? Sim. Existem vários fatores que me fazem chegar até o número. Legal. Então, eu preciso ter esse caminho traçado e muito direcionado. Muito bom. E eu estava até anotando aqui, porque já que o tema é engajamento, para mim, o que mais gera engajamento em qualquer funcionário, colaborador, empresário também, é o quê? São os micros resultados. Porque hoje a gente vê muito vendedor focado, às vezes, em bater a meta mensal, mas ele esquece de quebrar essa meta mensal por diária, semanal e ter esse acompanhamento do que você falou. Então, a metodologia SMART já ajuda nesse ponto, ou seja, você vai ter uma estrutura para usar de forma rápida e aplicável. Ok, o que eu acredito que um gestor, você me corrige se eu estiver errado, cada vez que esse processo SMART ele é cumprido, né, desde o específico até o temporal, você fez a meta específica, você mensurou, ou seja, você ali metrificou ela, atingiu, ela era relevante no tempo adequado, você comemorar. Você Exatamente. Vibrar e mostrar o quê? Que aquele ciclo foi concluído com sucesso e daqui para frente você pode criar um novo ciclo. Ou seja, ele não precisa ser um método SMART só no mês. Pode ser para a semana, pode ser para essa tarefa. E quando a gente começa a vibrar com essas pequenas conquistas, a gente traz o time mais para próximo. E isso gera engajamento. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a correr maratonas. O ser humano funciona melhor com pequenas pausas. Então, se você tiver uma pequena pausa para comemorar aquela entrega e depois respirar e começar uma nova entrega, com certeza o teu time vai estar muito mais engajado e muito mais motivado, porque ele acabou de entregar algo. E o que eu vejo muito é não tendo essas pausas para comemoração, não tendo essas pausas para vibração. E aí acaba que a pessoa não entende que ela concluiu algo e parece que está correndo uma maratona. E não tem nada mais cansativo que correr uma maratona. Então, se cada sprint desse, os líderes pararem, comemorarem, dizerem, cara, olha isso que bom, olha isso que positivo, isso aqui foi muito legal, isso aqui tem uma oportunidade de desenvolvimento. Eu acredito que isso aumenta o engajamento, né? Com certeza. E um ponto de atenção no que você falou é quando for desenvolver esse SMART, ele tem que ser extremamente relevante. Boa. E eu tenho que passar essa relevância para a equipe. Então, por que agora, nesse momento, eu tenho que trabalhar CRM? Então, eu preciso desenhar um cenário. Maravilhoso. O porquê, então, né? Vamos trabalhar o CRM, porque com ele nós vamos ganhar isso, isso e isso. Então, Boa. Eu preciso explicar. Seja qual for o seu negócio, você precisa desenhar esse cenário. A sua equipe ela tem que entender a relevância disso, porque o que já aconteceu muito comigo foi de chegar em lojas e às vezes falar com o time, tipo falar, não sei para que meu gerente está pedindo isso não, mas está pedindo e falou que eu tenho que fazer. Mas para mim não faz sentido. Pode ser que aquele direcionamento não tenha sido relevante. Sim. Então, antes de elaborar esse SMART, tem que ser relevante. Então, vamos trazer exemplos práticos. Você fechou a semana passada com seu indicador de PA baixo. PA no varejo é peça por atendimento. Foi baixo.
Então, você vai ter um plano de ação para a próxima semana, onde o foco vai ser esse indicador. Um dos focos, né? Pode ser que sejam mais. Sim. Vai ser esse indicador. Então, você vai chamar o teu time e falar, olha, a meta exigida é tal, nós precisamos entregar isso com mais qualidade e a meta é essa para essa semana. X produtos dividido, assim nós vamos subir o nosso PA. Isso é relevante. Relevante para o resultado, relevante para a empresa. Então, o cenário, antes que eu delegue ou trace um caminho, eu preciso explicar aonde eu vou chegar no final desse caminho. Você falou um ponto muito importante aí, sabia? O líder explicar o porquê daquele resultado ou porquê que ele é relevante. Então, você falou agora, o último tri do ano, para nós a época mais incrível, e a gente está num mês que ele é muito voltado para antecipação. A gente sabe que novembro já tem o apelo da Black Friday e o Natal é o Natal. Então, se as pessoas agora começarem a assistir esse podcast e começar a trabalhar nisso agora em outubro e começarem a trazer a base de dados agora em outubro, cara, novembro e dezembro vai só discorrer o que eles já fizeram. Porque qual que é o problema? Deixar para novembro e dezembro. As pessoas já estão sendo bombardeadas de informação desde agora, desde o dia 1º de novembro já vai começar a falar de Black Friday. Então, se as pessoas começarem agora a fazer esse trabalho bem feito, com metodologia Smart, como você trouxe, e antecipando esse cliente a vir até a loja, isso vai dar muito resultado. Só que o time precisa entender a clareza disso. Por que a gente está fazendo tanta coisa agora se mês que vem e daqui a pouco é o Natal? Justamente por isso, porque senão você não vai vender em outubro, você não vai entregar meta em outubro, porque se você já está esperando novembro e dezembro, você vai entregar meta agora como? E o que você falou é legal, muitas vezes a gente vê o time lá todo movimentado, e aí, você está fazendo isso por quê? Ah, não sei. Só sei que foi assim, tipo o Alto da Compadecida, né? Exatamente. E líderes, vocês que estão aí nos acompanhando, faça esse preparo. É muito importante o líder ter um bom preparo. Não é só chegar para o seu time e já jogar. Tenha um preparo. Agora é a hora de preparar o nosso Natal. Agora é a hora. Eu não posso chegar em dezembro e falar que eu não vendi, se o meu preparo lá atrás eu não fiz. Então, se agora você conseguir fazer utilizar essa metodologia Smart, desenhar quais são as suas prioridades, óbvio que tem que estar alinhado com a prioridade da empresa. Se o final disso vai ser venda, então está alinhado com o que a empresa está buscando. Eu tenho certeza que você vai ter um time muito mais engajado. Tenho certeza absoluta. Porque quando o time compra a sua ideia, que você já traz ela ali determinado, não tem como dar errado. Eu costumo falar aqui com o Lucas, a gente não tem receita de bolo para trazer para vocês e nem fórmula mágica de venda. O que nós temos aqui são estruturas de liderança. Pelo tempo que nós temos de varejo, eu tenho 23 anos, o Lucas também já está há bastante tempo. Então, que nosso papel aqui é ser facilitadores para vocês de um caminho que dá certo. Exatamente. Mas só vai dar certo se você, que é líder, comprar essa ideia e ter postura e conhecimento para estar repassando isso para o teu time. E o mais legal você falar isso é porque hoje a gente vê o que na internet? Muito engenheiro de obra pronta. Então aqui não tem... Quem tá vendo aí receita mágica ou receita de bolo para entregar meta, desconfia, não existe isso. Existe muito trabalho duro, metodologia, uma estrutura clara e é o que ela tá falando. Hoje Marcia aí gerenciando uma mega operação, ou seja, chão de loja, o que está acontecendo hoje e com a experiência que tem. Mas e aí, me conta, isso tudo gera engajamento? E o engajamento tem alguma coisa a ver com retenção de talentos ou gestão de talentos? Como reter os melhores? Tudo a ver. Uma coisa está muito acoplada na outra. Engajamento de equipe gera retenção. Então, se eu tenho uma equipe muito bem engajada comigo, um líder que influencia e que inspira, eu consigo reter muito mais talentos na minha empresa. É um líder o quê que você me falou? Um líder influenciador. Não, antes, nos bastidores, um líder influencer, para combinar agora. Momento, gente, com o momento líder tem aí. que ser influencer. Influencer em tudo, tá? No estilo de vida, como você trata as pessoas dentro do seu cenário de loja e fora do seu cenário de loja. Então, hoje, a liderança ela é muito assistida. Principalmente essa geração que está chegando agora no mercado, é uma geração inspiracional. Ela fica com você se vocês tiverem causas e valores simétricos. Perfeito. Caso contrário, eles não ficam. Eles têm que admirar a liderança. Senão, as coisas não fluem. E já puxando para esse tema de retenção de talentos, porque pediram também para a gente falar sobre isso, eu estou aqui diante de um case de sucesso. O Lucas está na Aramis há 17 anos. 17 anos e meio. E ele é um talento. Então, eu quero que ele conte para nós. O que como você ficou tanto tempo no varejo. Quem está no varejo,
é muito assediado. Sim. É muito assediado. Então, hoje a gente vive uma escassez de gerentes comerciais. Verdade. E dentro dessa escassez, quem já está há muito tempo comandando uma operação é assediado por outras grandes empresas. Eu tenho certeza que você sofreu esse assédio. E por que você permaneceu na Aramis? Conte-nos. É uma história, hein? É uma história já quase completando aí 18 anos. No início, eu sofria mais assédio justamente por isso, né? Por você falar que mão de obra hoje no varejo é muito escasso. Acredito que é porque as pessoas não têm orgulho de estar no varejo. Então, começa por aí. Então, sempre tive orgulho, então sempre me destaquei. Por que eu estou há tanto tempo na mesma empresa? Primeiro, porque eu sempre fui reconhecido como um talento, ou seja, tratado como um talento. De que forma? Treinamento contínuo, desenvolvimento, tendo oportunidade. E o mais legal agora, vindo na minha mente, eu sempre tive voz. Então, quando eu queria falar, eu pude falar e fui escutado. Hoje, eu acredito que nem todo mundo tem voz nas suas empresas e quanto menos você tem voz, mais calado você fica, mais desmotivado você fica e alguém que vai te dar uma outra oportunidade, você vai acabar saindo. Então, sempre tive voz, sempre me senti reconhecido e sempre me senti útil. Ou seja, o meu trabalho fazia diferença para a minha operação e para a empresa. E aí vem algo também atrelado a isso. Todo mundo, no fim das contas, paga a conta. Então, hoje eu vejo muitos empresários querendo gestores incríveis pagando pouco. Essa conta não fecha. Um bom gerente tem que ganhar um bom salário ou ter a oportunidade de ganhar um bom salário de acordo com a performance dele. Não adianta você querer colocar um teto para um gerente ganhar, sendo que ele pode ganhar muito mais entregando mais. E ele sabe disso, né? Exato. E aí, esse ponto foi crucial. Eu peguei uma loja vendendo X, me colocaram ali uma comissão dentro dessa realidade e quando eu comecei a fazer a loja vender 2X, 3X, nunca chegaram para mim e falaram assim, olha, agora a gente vai cortar seu salário porque você está ganhando demais. Eu estava ganhando demais porque eu estava vendendo demais. Então era bom para a empresa e bom para mim. Então isso tudo também gera engajamento. A empresa mudou a minha vida e eu mudei também o patamar da empresa dentro da cidade que eu morava. Então isso tudo aumenta meu engajamento porque eu estou vendo que a empresa está reconhecendo o meu trabalho. Porque não tem nada pior que você ter uma comissão, começar a fazer um trabalho muito incrível, se dedicar, se engajar, se doar, porque a gente se doa, e de repente a empresa olhar para você e falar, não, então, agora você está ganhando demais, vamos te desligar aqui e contratar mais 2 para fazer o seu trabalho. Isso, né, não gera retenção de talentos. E as pessoas que estão abaixo e me viram crescendo na empresa, olham e falam, cara, que empresa diferente, eu quero continuar aqui. Então hoje eu estou há quase 18 anos na mesma empresa por isso, reconhecimento, a sensação de utilidade, ter voz, ter um bom salário e com certeza fazer a diferença. Então hoje eu também acredito que eu possa inspirar a gente dentro e fora, porque no final tem muita gente que não quer trabalhar só na empresa. Tem muita gente que quer trabalhar comigo, tem muita gente que quer trabalhar com você. A empresa é um meio ali, só que da mesma forma que a maioria das pessoas se desligam do líder direto e não da empresa, também acredito que muitas pessoas querem trabalhar com você por ser quem você é. Então você acaba tendo uma atratividade para o mercado de trabalho, justamente pela escassez de bons líderes no mercado. Perfeito. Se fosse só pelo salário, você tinha ficado lá? Permanecido esse tempo todo? Não, só pelo salário não. O salário acredito que é mais da metade, não vou ser hipócrita, mas se eu estivesse ganhando muito bem, vivendo o inferno, não sendo reconhecido ou valorizado, talvez eu toparia ganhar menos e fazer diferença em outro lugar, ser reconhecido. Porque no final das contas a gente quer 2 coisas. Quer um bom salário, mas quer ser reconhecido por isso. E é nada mais legal do que a empresa te dar esse palco de que, cara, olha que trabalho incrível. A gente faz algo por alguém ou para alguém. No final das contas, eu não tô me doando para depois chegar e falar, olha, você fez mais do que sua obrigação. Não é horrível isso? Horrível. É igual o filho chegar pro pai e falar, olha, pai, tirei 10. E o pai chegar e falar, olha, fez mais que sua obrigação. Poxa, parabéns, que incrível. Você estudou muito para chegar nisso, né? Perfeito. Outra coisa que eu queria pontuar, só complementando aqui o que o Lucas falou, que eu escuto muito de donos de lojas menores que estão começando. Aqui em Brasília a gente tem muito esse cenário, né, de servidores públicos que estão com franquias aí e estão começando. Ah, mas eu não tenho como pagar esse salário neste momento que esse líder está pedindo. Faz esse desenho. Quanto mais você crescer, mais você vai ser remunerado. Porque o que eu assisto, e eu já vivenciei isso, é justamente um salário fechado, onde eu vou trazer crescimento para a empresa, mas eu vou continuar no mesmo lugar. E essa falta de reconhecimento é o que faz o seu talento sair. Então, hoje, se a gente for pegar e falar, me dá três motivos de que uma pessoa fique em uma empresa. Em primeiro lugar, um ambiente de trabalho saudável.
e que respeita essa pessoa. Sim. Essa política de desenvolvimento, treinamento e reconhecimento. E, por último, o salário. Não é só pelo salário. Eu tive a oportunidade de conhecer empresas que têm gerentes aí de 20 anos na operação, que não é o maior salário do varejo. E quando eu fui conversar com essa pessoa, nossa, você está 20 anos aqui nessa empresa, mas por quê? Porque que eu tenho tempo de qualidade com a minha família. Aqui, se eu entregar a meta e 10% a mais dessa meta, eu ganho 2 finais de semana no mês. E para quem tem filhos, para quem tem família, para quem tem esse tipo de prioridade, porque a prioridade muda de acordo com o cenário do seu colaborador, é muito importante e vale mais do que dinheiro. Então, nem sempre esse talento que está na sua empresa está buscando dinheiro. Exato. Ele está buscando outro tipo de reconhecimento. E o talento, geralmente a pessoa que é um talento, é uma pessoa que ela está focada no futuro dela. E se ela percebe que naquela empresa ela não vai ter esse plano de carreira, eu não falo nem de crescer para outros cargos, mas um plano que gere para ela desenvolvimento pessoal, treinamento, ela não vai ficar. Então, qual que é a receita para reter talento? Tenha seu ambiente saudável e respeite a diversidade aí, que hoje a gente tem muito. Treinamento e desenvolvimento, feedback contínuo. E sim, um plano de salário que você possa... Se sua empresa está crescendo, você consegue remunerar diferente esse colaborador. Sim. Porque ele trouxe, com o trabalho dele, com a criatividade, com a inovação, o crescimento para a tua empresa. Você falou uma via de mão dupla. Você falou aí que nem sempre é dinheiro, né? Nos treinamentos que eu faço, eu uso muito o motivograma por isso. Porque às vezes o que para o colaborador A é muito bom o recurso financeiro, para o colaborador B pode ser o tempo de qualidade, para o colaborador C pode ser a estabilidade no emprego, a segurança. Então, cada pessoa tem algo que motiva ela a entregar o melhor todos os dias. Quando você consegue ter esse dado, esse acesso para qual caminho seguir com cada pessoa e direcionar, você vai ter colaboradores mais engajados e reter talentos. Porque hoje, às vezes, você está pagando um prêmio altíssimo, mas tudo que aquela pessoa queria é o caso dessa sua gerente aí. Um tempo de qualidade, uma folga no sábado, algo que o dinheiro não compra. Pode ser que para outro você está dando folga, viagem, só que a pessoa só queria dinheiro para poder comprar alguma coisa. E aí, como faz num cenário desse? Então, se você tem clareza de como cada colaborador seu, isso em qualquer nível, tá? Pode ser do gerente para vendedor, é muito legal o motivograma, assim também como supervisor para gerente, como empresário para o gerente, isso pode ser em qualquer nível. Quando você entende qual caminho seguir com esse colaborador, você consegue reter talentos. E aí minha pergunta para você é, você falou aí de três boas dicas, ok? Mas se você acredita que tem outra forma mas assim, aplicável também para reter bons talentos dentro do ambiente de trabalho. Ou aprofundar um pouco mais dentro aí do que você já falou, para ter mais clareza, né, para quem está nos assistindo. Tenho sim. Eu tenho um exemplo de quando eu gerenciava e eu tinha dentro do meu time pessoas incríveis. E que eu não tinha, a empresa no momento não me permitia bonificar essas pessoas. Então eu trouxe... Bonificar por dinheiro. Mas assim, por mês? Por ou mês, qualquer... A pessoa já estava na empresa há bastante tempo, sempre entregava todas as metas e ela já queria mais. Entendi. Então ela queria ali já uma gerência, ela já não estava mais satisfeita com aquilo que ela produzia. E quem está no varejo, ou quem está na frente de time comercial, sabe que o comercial, ele gosta do desafio. Sim. Ele pede o próximo passo. Tem gente que é movida a desafio. Tem movida a desafio. E aí foi quando eu desenvolvi um programa de mentoria interno mesmo. Então, legal. Vamos supor, contratei um colaborador novo, esse meu colaborador que é pronto, que é experiente, vai desenvolver o novo que entrou. Então, a experiência dele vai formar uma outra pessoa. E o que eu dizia para ele era, essa é uma visão estratégica que eu estou tendo sobre você. Então, eu vou te desenvolver agora a sua liderança e eu vou trazer para você crescimento pessoal. A empresa pode não te promover, mas você sai daqui pronto para gerenciar outro lugar. Exato. Quando a gente cresce, ninguém segura a gente, não tem chapéu que retém um crescimento. É igual você não coloca uma lamparina embaixo de uma cama e acha que ela não vai iluminar o que está ao redor dela. Isso não tem como acontecer. Então, esse é um exemplo que você pode utilizar na sua empresa. Eu não tenho como... E é uma maneira barata. Custa o quê? Custa nada. Custa só ter essa iniciativa ou assistir o nosso podcast. Exatamente. Assista e aprenda. Faça esse programa de mentoria interno. Que legal. E aí, muda a linguagem que você vai abordar esse colaborador. Olha, você é um colaborador que está pronto. Eu não quero te perder do meu time. Você é uma pessoa essencial hoje. Você é um braço da minha liderança. Perfeito. Acabou de entrar um novo colaborador. Eu vou te apresentar como o meu case de sucesso e você vai desenvolver essa pessoa. Eu estou trabalhando ali reconhecimento, autoestima e estou desenvolvendo um líder.
Então, eu consigo trabalhar várias competências sem ter gasto nenhum. E ainda vou economizar minha energia, porque é ele que vai estar treinando para mim. Óbvio que eu não vou deixar solto, eu tenho que estar supervisionando. Mas isso é uma maneira de trazer reconhecimento. Isso gera confiança, e confiança também gera engajamento. Engajamento gera retenção de talentos. Eu gostei muito porque quando a gente fala de formas aplicáveis e leves e simplificadas, é isso. Você traz para essa pessoa aquilo que eu disse, o porquê que eu estou na Aramis há quase 18 anos. Utilidade. Então, se não tem como eu ir para um próximo passo de carreira, cara, eu estou indo para um próximo passo de desenvolvimento. Porque o que eu vejo muitas vezes quando outros colaboradores querem sair da gerência de outras lojas para trabalhar de vendedor na minha empresa? Porque eles sentem que não estão em evolução. E quando você sente, mesmo que numa cadeira de gerência você não está evoluindo, e você vê vendedores falando de temas muito mais atuais, muito mais com um repertório maior, sabendo de muito mais coisas do que você olha e fala assim, opa, se eu não der um passo para trás e entrar num ambiente, num ecossistema que faça eu evoluir, eu vou ficar para trás, vou ficar estagnado. Tanto que a maioria, acho que acontece isso com você, dos nossos vendedores hoje conseguem gerenciar outras lojas. Porque o nosso nível de cobrança, de treinamento, de desenvolvimento, de novidade, de capacitação é muito grande. Mas isso parte também do líder. Então, se eu sou líder hoje e consigo sempre trazer algo novo, né, uma matéria nova, fazer uma reunião diferente, porque hoje a maioria das reuniões é o quê? PA, ticket médio, resultado, vamos lá, vamos bater meta. Ok, ninguém traz algo novo. Eu vou dar um exemplo básico. Poxa, vamos lá, assiste o podcast Papo de Líder e vamos fazer um debate aqui com os 3 temas mais relevantes. Vamos fazer aqui um debate sobre conflito. Eu vou trazer uma problemática e aí a gente vai debater sobre o que a gente escutou no podcast e sobre o que a gente vive no dia a dia. Vamos fazer isso? Você, de forma intuitiva, está fazendo as pessoas pensarem. E quando elas começam a pensar, a reunião vai ser mais produtiva, elas vão conseguir gerir os conflitos de uma forma muito mais inteligente, elas vão ter repertório até na hora da venda. Porque, quebra de objeção, vamos lá, frases prontas, isso funciona por um tempo. Agora, quando você faz os seus colaboradores pensarem e evoluírem, qualquer situação de conflito, isso já está na cognição deles. Eles vão conseguir sair daquela situação de conflito, porque você estimula eles a pensar. E aí, num programa de mentoria, voltando ao que você disse, você está conseguindo reter esse talento e desenvolver outro num nível muito melhor. E com alguém que vive a mesma coisa que ele, né? Então, para mim, promoção não é só você ir para a próxima etapa da carreira. É você ser melhor do que ontem, é você estar mais evoluído do que uma pessoa na mesma posição que a sua. Então, o que isso custa? Nada. Exatamente, não custa nada. E é muito interessante a sua fala, porque isso é sobre engajar. Eu estou engajando essa pessoa não só com a causa da empresa, mas com valores para ela que eu estou trazendo. Olha, isso é para o seu desenvolvimento. Quantas vezes eu já tirei pessoas de dentro da loja e eu não sabia para que ponto que eu ia com ela, de tão pronta que a pessoa já estava. Sim, verdade. Nós estamos não aqui... Não tem espaço, vai fazer como? Nós estamos aqui em Brasília, comprei um livro para você conhecer quem são os nossos políticos. Quem é o seu próximo cliente? Comece a trabalhar isso. Então, eu, enquanto líder, estou sempre procurando no que eu posso complementar o meu liderado. E esse programa de mentoria é muito interessante porque o feedback que o que está recebendo a mentoria traz, nossa, a pessoa é uma inspiração. E ali ela começa a ver que ela é uma inspiração e que ela está em outra página da vida. Começa a encontrar propósito na própria posição que ela está executando. E aí você vê realmente funcionando qual é o papel do líder. É levar uma pessoa de uma ponta a outra, mas traçando o crescimento e estando junto. Então, isso funciona. Eu quero engajar meu time. Você não vai engajar seu time só falando sobre resultado, só delegando tarefas para fazer. Não, você precisa de uma causa. Essa causa ela tem que ser relevante. Você precisa entender. E tem outro ponto também. Eu preciso me engajar com a causa do meu colaborador. Às vezes, ele vai me trazer uma demanda. Olha, Marci, eu preciso fazer X de salário porque eu quero fazer uma viagem com a minha família. Ele trouxe um motivo e eu vou engajar ele a fazer isso. E todos os dias eu vou lembrar. Ou encontrar maneiras para que ele alcance o que ele está te propondo, né? Ou o sonho dele, né? Isso, o objetivo. E por isso que isso bate muito com... voltando lá atrás na contratação, vou trazer o meu cenário hoje. Sim. Hoje eu estou numa empresa desejo. E muitas pessoas querem entrar nessa empresa que eu estou. E quando eu vou para a entrevista, eu vejo justamente o que você falou. Não sei de onde despreparo total.
extremamente despreparados, não seguem nas redes sociais, que hoje a gente pergunta, você acompanha a nossa empresa nas redes sociais, a pessoa não tem assim, a malícia de entrar nas redes sociais para ver o que está acontecendo com essa empresa, e aí eu vejo que já joga a pretensão salarial lá em cima, pode até vir com um currículo muito bom, mas se eu percebo que a base ali não tem como essa pessoa ser aprovada. Eu já entrevistei gerentes de empresas grandes que não foram contratados, não só por mim, quanto por meu supervisor também, não contrata, porque não tem valor. Hoje, na empresa que eu estou, não fica por números entregues, fica pelo comportamento. Hoje nós temos processos muito bem elaborados, que se não for seguidos, para a empresa não funciona. Então, acabou essa conversa do varejo que quem vende muito faz o que quer. Quem vende muito fica na empresa, eu vou segurar esse vendedor porque ele vende muito. Eu falava isso muito quando eu era supervisora. Adianta ter um vendedor só que te entrega muito e 10 que fica ali sem entregar nada? Porque esse cara destruiu com a equipe e só ele que vende? Não, porque eu vou estar com um só engajado, mas um só não me entrega o resultado final. Exato. Então, hoje é um olhar que a gente tem que ter, esse cuidado dessa contratação para contratar alguém que já esteja engajado com aquilo que a tua empresa busca já desde o início. Você falou de geração e eu vejo que hoje a geração Z está entrando com força no mercado de trabalho e nos treinamentos que a gente fala sobre conflito geracional, a gente passa por todas as gerações, a gente fala muito sobre a X, a Y e a Z, mas a Z hoje é o maior desafio. Por quê? Porque a Z não faz algo se não tiver um motivo claro para ela fazer aquela coisa. Então ela não vai fazer manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem que mostrar o propósito e a causa para fazer isso. A gente pode sim citar esse assunto já. Então, quando a gente fala da geração Z, é isso. Ter clareza no papel que ela está desempenhando. Então, às vezes, o problema não é a geração Z. O problema são líderes que não sabem lidar com a geração Z. Ou líderes que não sabem mostrar para a equipe um propósito claro do porquê eles estão fazendo o que estão fazendo. O problema não é a geração. O problema é a falta de capacitação da liderança. Sim. E aí é muito mais fácil terceirizar. Esses jovens de hoje não querem saber nada com nada. Esses jovens de hoje só querem jogar no jogo do tigrinho, só querem viajar, só querem fazer trend. Não, é a falta de capacitação. A gente fala muito sobre isso. E aí, só para... Você falou do plano de mentoria, e a gente também elencou algo aqui também para reter os talentos, que era treinamento e desenvolvimento. Você deu aí algumas pinceladas e tal, mas o que a gente poderia hoje... falar sobre treinamento e desenvolvimento para reter talento. O que na sua cabeça assim, é relevante, né, como você disse muito hoje sobre relevância, para a gente treinar e desenvolver uma pessoa a ponto dela querer ficar onde a gente está, ou na empresa que a gente trabalha? Hoje eu trabalho muito com esse acompanhamento junto com o meu liderado, né, nos gaps. Então, eu procuro ver realmente aonde ele tem que ser desenvolvido e o próximo passo. E para isso, o que eu uso? Um feedback contínuo. Com qual frequência seu feedback? Legal porque aí todo mundo tem uma... Aí, gente, vai depender da pessoa. Da pessoa o quê? Do liderado. Vai depender. Porque tem pessoas que eu tenho que dar feedback toda semana. Tá. Toda semana. E tem pessoas que a cada atendimento e outros que a cada 15 dias eu sento com ele para dar um feedback. E eu preciso entender dentro disso o que ele almeja. Então, sabendo do que ele almeja, eu vou treinar e desenvolver nos pontos que ele tem que evoluir. Então, eu vou pegar quem assistiu o nosso primeiro episódio. Vamos lá. Então, o vendedor bebê, a frequência dele é o quê? Semanal? O vendedor bebê, não, é todo dia? Todo dia. Deus. Ou seja, acompanhamento bebê, de criança mesmo. O vendedor bebê é todo dia. E o vendedor bebê, ele funciona com palavras de afirmação. Boa. Para ele ganhar musculatura e ganhar segurança de que ele tá no caminho certo até ele andar sozinho. Então, ele precisa de mim para ficar no colo, para amamentar. Legal. Então, isso foi legal. Nossa, isso que você fez foi incrível. E às vezes foi uma coisa simples. Reafirmar o comportamento. Exatamente. Ele precisa disso. E principalmente dentro da empresa, porque para ele tudo é novo. Por mais que eu contrate ali um vendedor que já tem experiência, para ele tudo é novo. Cada empresa tem uma cultura organizacional, né? Então, para ele tudo é novo. Então, esse é o cara que precisa o tempo inteiro. Isso não foi muito legal. Acho que você consegue melhorar. Eu já vi o seu potencial e você tem potencial para ser melhor. E o legal é que eu tô pensando, tem tudo a ver com retenção de talentos, porque se eu contrato um vendedor e ele não tem esse acompanhamento, ele pode se desengajar e querer outra empresa.
Eu tô largado aqui, tô toda hora, tento caminhar, caio, igual como se fosse, né, analogia com o bebê. Peço para amamentar e tô com fome, ninguém me dá comida. Ou seja, o alimento de um vendedor novo é esse acompanhamento que você tá falando. Então tem tudo a ver com retenção. E ele se sente só, né? Ele sente só. E aí ele vai fazer do jeito dele. E aí ele vai lá e faz do jeito dele. Aí o gerente que não acompanhou antes vai lá e corrige. E às vezes nem corrige isso tá errado, não é assim não. Mas ninguém me ensinou. Perfeito. Ninguém me falou como que eu teria que fazer. Não te falou? Não, então é assim. Assim e você gera um conflito desnecessário, né? Desnecessário. E aí, cadê a motivação de entrada? Como que eu vou engajar esse cara? Cara, esse assunto é bom, muito bom. Como que eu vou engajar esse cara se já agora eu não acompanhei, não recepcionei, não deleguei para que alguém fizesse isso e aí eu cobro o que é correto? Não, eu fazendo o curso de PNL, até por conta de você também, passa lá uma situação de um bebê. E aí se você chega para um bebê, por exemplo, ele passou e derrubou um jarro da sua sala. Você chega para o bebê e fala assim, por que você fez isso? Isso automaticamente fecha ele de uma forma que ele não consegue nem reagir, porque aquilo é invasivo, ele chora, ele não consegue falar. Agora, se ele derruba o vaso e você fala assim, como que você derrubou o vaso? Você trocou uma palavra e a entonação de voz, obviamente. Como que você derrubou o vaso? Mamãe, vim correndo, aí acabei tropeçando ali, esbarrei, ele caiu. Ou seja, você queria o quê? A informação ou que ele chorasse? Muitas vezes a gente só quer informação, só que a abordagem do líder para um vendedor que está iniciando, ela é errada. E aí, quando você faz uma abordagem errada, você gera um conflito desnecessário, novamente você vai botar a culpa em quem? Mas eu contratei errado, esse cara não vale a pena, essa mulher não vai para frente. Ou seja, novamente a responsabilidade é de quem? Do líder. Então, muito bom. A gente vai sempre estar voltando para esse papel do líder, né? Sim. Por isso que é tão importante o líder estar preparado. Então, hoje, às vezes, quando as empresas falam, eu queria que você treinasse aqui os meus vendedores, tá? Mas eu posso bater um papo com o teu gerente? Porque não vai adiantar eu treinar os vendedores. Verdade. Não vai. Não se sustenta, né? Não tem como, porque os vendedores vão chegar lá cheio de gás, cheio de ferramenta. E quem é que vai estar lá para acompanhar? Quem é que vai dar a direção? Não tem como. Então, assim, eu não começo nenhuma mentoria, nenhuma consultoria, se não for pelo líder ou pelo proprietário da loja, porque ele é o cara que vai estar com a visão. Ele que tem a visão de águia ali. Sim. E que vai estar determinando tudo, né? Então, a gente vai... Em toda empresa, seja com 1, 2 ou 3 colaboradores ou 100, a gente vai sempre voltar para a liderança. Por isso que é uma cadeira que traz muita responsabilidade. Sim. E você tem que realmente ter como motivação desenvolver pessoas e fazer gestão de pessoas, gestão da emoção dessas pessoas, que hoje é o que a gente vê muito, a falta dessa gestão da emoção, né? Então, você vê esse vendedor bebê, o cara ele entra, nossa, com um brilho no olhar, mas ele entra sem saber nada e ele precisa de alguém para direcionar. E assim, eu vou terceirizar isso ou eu vou conseguir estar perto dele para fazer com que ele faça igual eu estou fazendo, né? Maravilha. Beleza, então o vendedor bebê todo dia a frequência de feedback. E o adolescente? Eita, esse adolescente aí é o que nos desafia, dá trabalho, né? Não lembro se eu falei no outro podcast, mas esse adolescente, ele é o que desafia. O adolescente, ele já sabe o que tem que ser feito, mas ele vai buscar inspiração. Então, ele busca em mim. Meu líder está fazendo, então eu vou fazer. Se meu líder não faz, eu não faço. E ele precisa de reconhecimento. Ele já é diferente. Ele vai fazer coisas por conta própria e ele vai para me afrontar algumas vezes e ele quer me chamar para o embate. Só que eu não vou para esse embate, porque eu preciso desse adolescente junto comigo, porque o próximo passo dele é ele ser adulto. Sim. E possivelmente já se tornar no meio do caminho, se tornar um líder. Então, o adolescente é muito mais aquele vendedor mimimi. É aquela geração que já está, por exemplo, quase com a nossa faixa etária e de idade, às vezes não teve muita oportunidade, mas ele acha que ele está pronto e que ele está muito bom. Eu vejo muito esse perfil em vendedores que são extremamente talentosos com o cliente. Extremamente. E nunca tiveram uma oportunidade e não entendem o porquê de não ter uma oportunidade. É justamente por causa desse comportamento. E a gestão de pessoa dele é péssima. Você pode ver que o relacionamento dele com a equipe é ruim. Ele não constrói pontes, ele constrói muros. Ele quer trabalhar sozinho porque ele quer
que os holofotes venham para ele sozinho. Eu fiz sozinho, nem o meu gerente me ajudou. Sim. Quando a supervisão vem conversar, a fala dele é essa: eu fiz isso sozinho, nem o meu gerente me ajudou. Nossa, que legal, me conta como que você fez. Vamos chamar seu gerente aqui, vamos alinhar tudo, certo? Como que faz isso? Esse cara, ele precisa de muito mais direcionamento. E ele seria o quê? Semanal, então? Semanal. Semanal? Tem alguns adolescentes mais desaforados que eu pego na hora. Não, gente, aí tudo bem, óbvio. Eu não sou o tipo de gerente que eu deixo para amanhã feedback. Eu tenho medo do balde cheio. Sabe, eu já vi muitos baldes cheios. E eu, enquanto gerente, eu já perdi vendedores por deixar... Não, depois eu falo, depois. Não, isso aí depois. Não... Sim. Então, assim, e o adolescente, como ele é aquele cara que te desafia, acabei de atender, não vou guardar nada, vou sair para comer e depois eu volto e guardo. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Sim. E só aí, que aí, esse é o cara que eu já pego na hora. Sim, só que hoje você tem um preparo emocional e mental para isso. Quem está nos assistindo tem que tomar cuidado com o quê? A emoção que é gerada não é a mesma que é resolvida. Não. Ou seja, um adolescente vai te tirar do sério. Um líder que não tem o preparo mental e psicológico para isso, o ideal, pelo menos, é no dia seguinte você conversar. Pelo menos você já vai ter dormido, vai ter, né, abaixado a adrenalina, mas também não deixar muito tempo a ponto da pessoa esquecer, mas tomar cuidado para não tomar aquela ação na impulsividade, porque com certeza pode ser te tirar do sério. Sabe qual é a dica? Nunca traga isso pro seu pessoal. Então eu consigo levar isso na mesma hora. Nunca trago pro pessoal, porque geralmente essa pessoa que tem esse comportamento, vou usar um termo feio, mas assim, o buraco dela é mais embaixo. Sim. Ela tem várias questões mal resolvidas com ela, com a família. Então, por isso que o gestor, ele tem que ser um pouco líder, sabe? É você tentar tirar ele desse cenário e escuta. Eu acho que é a oportunidade que o gestor tem de ter uma escuta muito ativa. Quando eu percebo que esse adolescente ele tá destoando muito, ele precisa de mais atenção. Aí é a hora de um café. Aí é a hora que eu tiro do cenário de loja. Eu sento e falo: eu quero ouvir você. Eu quero que você me fale aonde eu estou errando e como eu posso acertar com você. Eu tenho que ser muito humilde, só que o assunto ali não é sobre mim. Sim. E com essa fala eu vou direcionar ele a me falar sobre ele, sobre o que ele está enfrentando. E sempre que eu começo essa conversa, eu acabo colhendo outras coisas que eu nem imaginaria que estava acontecendo. Perfeito. Então, por isso que a liderança ela tem que ser muito junta. Eu não posso fazer vista grossa. O que eu tenho que entender, e o meu time também, é que casa dividida não prospera. Todo mundo tá junto ali. Eu preciso estar junto com você. E você perde a autoridade com o restante do time. Exatamente. E como a gente falou da outra vez de gestão humanizada, o humanizado é isso, é olhar para o ser humano enquanto humano mesmo. A pessoa não vem pronta. Ela vem com várias cicatrizes, com várias feridas. Até porque ela já chega no mercado de trabalho pelo menos com 18 anos. O que se passou ao longo desses 18 anos? Exatamente. Hoje mesmo eu tenho uma equipe com a idade avançada. Então são pessoas que têm várias vivências. Sim. Vivências de outras marcas, traumas de cliente. Traumas de gestões passadas. Nossa, isso é o que mais tem, tá? Contanto que eu escuto muito falar: nossa, Marcia, eu nunca fui liderado dessa forma. Eu nunca vi dessa maneira. Eu nunca pensei que fosse assim. Legal. Porque já vem muito armado, né? Sim. Eu falo: ó, já dá uma desarmada. E aí, para finalizar aqui o ritual aqui do feedback, e para o vendedor adulto, qual seria a cadência ideal para você, um feedback no adulto? Esse meu vendedor adulto, eu já tenho uma troca muito gostosa com ele, assim, até diária, porque a gente já divide decisões. Eu consigo chamar para dividir decisões, né? Criar o senso de pertencimento nesse colaborador. Exatamente. Eu não tenho tanta frequência de feedback, mas pelo menos uma vez no mês, assim, ou quando eu percebo alguma urgência, uma oscilação, porque as pessoas elas não são constantes, sempre tem uma oscilação ou outra, é a hora que eu converso. O adulto, ele é mais pontual, né? Ele é mais pontual quando eu vou tratar de KPIs, para mostrar como foi e o que ele consegue fazer. Ela fala bonito assim, pessoal, KPIs são indicadores. São os indicadores, é o costume da empresa. São os indicadores, gente, que podem ser vários, depende do teu negócio, exatamente. Tá? Você precisa ter indicador para você conseguir trabalhar desenvolvimento. Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, o desenvolvimento dentro da empresa, ele está baseado em indicadores. Exato, é impossível você evoluir algo sem mensurar se você está evoluindo ou não naquilo. Maravilha, então encerramos aqui a parte desse feedback. Eu acredito que sim, a gente consegue reter bons talentos. Então, só para elencar aqui, o vendedor inicial, né, que está iniciando todo dia ou qualquer situação. O vendedor adolescente, que é aquele vendedor um pouco mais que
te questiona um pouco mais, trabalhoso, pelo menos semanal. E esse vendedor adulto, mais sênior, pelo menos aí no intervalo de 15 dias, acho que é o ideal para todo mundo. E aí, o que eu quero propor aqui também? Algo, quando você fala... como é que eu vou fazer uma gestão de talentos se eu não tenho outra cadeira para esse colaborador ocupar? E aí nós falamos aqui sobre um plano de bonificação, que isso obviamente entra como investimento na empresa, mas é algo que se você não tem como promover mais a pessoa para uma cadeira acima, esse plano pode ser que funcione para a sua empresa. Então como é que funciona esse plano de bonificação? Nada mais é que você reconhecer pelo tempo de empresa que a pessoa tem. Vou dar um exemplo, tá? Vamos sugerir aqui que a cada meta que esse gerente entregue... Ou o resultado que ela entrega, né? Ou o resultado... Tempo de empresa ou o resultado que ela entrega. Boa. Vamos dizer que, sei lá, eu vou botar um valor e você ressignifica para o teu negócio. Mas R$200 para cada meta que ela atinge ou resultado que ela entrega. Vamos dizer que no primeiro ano ela atingiu 10. Vezes os 200 vai dar o quê? 2.000, certo? Uhum. Beleza. No segundo ano, você aumenta R$100, ou seja, essa meta que seria o resultado de 200 passa a ser 300. Se ela entregou as mesmas 10, 3.000, tá bom? E aí vamos dizer que a gente aumentasse R$100 a cada ano. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai ganhar R$1.000 por resultado. Quando ela tiver o quê? 10 anos. Quanto que é o prêmio dela? 10.000. Parece caro, mas me fala aqui se um gerente ou um gestor com 10 anos de empresa entregando resultado pelo menos 10 meses durante o ano, isso é caro ou é barato para a empresa? Não falo nem caro nem barato, isso é o que gerou valor para a empresa, né? É um investimento, né? É um investimento. Porque você conseguiu... Você retém... Você reteve esse talento, lógico que você reteve em simetria, que eu gostei dessa palavra, em simetria com a performance dela. E com certeza isso gerou muito mais lucro para a empresa. Porque pensa comigo, um gerente de 10 anos de empresa, ele tem um alcance maior de clientes, ele tem um alcance maior de retenção de talentos, ele tem um alcance maior de resolução de problemas, ele tem um alcance maior na questão de prevenção de perdas, ou seja, o inventário dele, a perca dele deve ser muito baixa, porque ele conhece tudo na palma da mão. Então esses R$10.000 que ele vai ganhar depois de 10 anos é barato perto do que ele entregou. Só que ele enxerga lá na frente uma possibilidade de estar sempre galgando. A gente tem inflação, a gente tem desafios, a gente tem assédio do mercado. Então isso faz com que a cada ano fique mais atrativo para quê? Para ele permanecer na empresa. Então, para mim, esse plano de bonificação é algo que as empresas podem incutir dentro da sua rotina, do seu planejamento estratégico e que vai dar resultado. E quando a pessoa, o colaborador, ele percebe que a empresa está também engajada com o crescimento dele, não, pode vir qualquer empresa e fazer proposta que ele não vai sair. Então, existe esse comprometimento que tem que ser essa via de mão dupla. E o que eu mais vejo é, eu quero reter talentos, mas eu não quero pagar por esse talento. Então, você vai colher os frutos de ter um incompetente na tua empresa, fazendo um turnover lá em cima, e aí você vai ver o que é perder muito dinheiro. Essa conta não fecha. Querer ter bons gerentes, bons profissionais e pagar pouco. Por isso. Não fecha. E aí, já que a gente está falando de fechar, no final das contas, de quem, dona Marci, é a responsabilidade de engajar e gerir talentos? Muito prazer, eu sou gerente hoje. E a responsabilidade é toda minha. E sua também. Se você é gerente, se você é líder, a responsabilidade é sua. Você tem, mais uma vez, que vestir essa capa e entender que a responsabilidade é toda sua. Ou seja, tudo volta para o líder, tudo volta para o papo de líder, exatamente. Tudo volta para a liderança, porque se a liderança não for capaz de sustentar a longo prazo toda a entrega que a empresa muitas vezes promove, não vai dar certo. Ok, acho que é isso, né? Finalizamos aqui mais um Papo de Líder. Eu espero receber de vocês feedbacks aí para trazermos aqui assuntos que sejam relevantes. Anotem tudo para não perder aí tudo que nós falamos aqui. Utilize a metodologia SMART. Cuide do seu ambiente de trabalho. Apresente para o proprietário, seja para quem for, quem está acima de você, sugestões de plano de bonificação. A empresa, ela sobrevive de lucros. Então, se eu tenho uma pessoa que ela entrega acima da média, ela precisa ganhar acima da média. É uma via de mão dupla. E contrate da maneira correta. Preste muita atenção nas suas contratações. Agora, final de ano, vamos contratar mais. Então, não contrate nas pressas ou só para
fechar uma vaga. Contrate quem realmente faça sentido para você. Precisar de ajuda, nós estamos aqui. Lucas, obrigada por mais um pod. Que isso, hein? Que aula. Compartilhe nas suas redes sociais. Você já segue a Marci? Já me segue? Então nosso @ tá aqui embaixo. Aguardamos vocês nas nossas redes sociais. A gente fala muito sobre gestão, sobre liderança. E esse canal aqui é aberto para você. Então comente, compartilha, fala sobre na sua reunião de liderança, fale para os seus colegas, mande os cortes aí para quem você acha que faz sentido. E muito obrigado, Marci. Mais uma vez, foi incrível. Mais uma vez aprendi. Eu que agradeço. Tamo Parabéns. junto e até o próximo episódio, viu? E vamos fazer um excelente trimestre. É isso, vamos fazer, galera, porque quem não faz acontecer, vê acontecendo. Até a próxima.